Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Professor Elvis. Seja bem-vindo aqui no nosso canal. Na aula de hoje nós vamos continuar o estudo dos números inteiros. Vamos aprender a ordenar esses números, na ordem crescente ou na ordem decrescente. Fazer isso para os números inteiros positivos parece uma tarefa fácil. Mas será que se nós colocarmos os inteiros negativos nessa jogada, continuará sendo uma tarefa tão simples assim? Se você ficou curioso, fica comigo nesse vídeo que eu vou trazer mais detalhes sobre esse tema. Vamos para a aula, pessoal? Ok, pessoal. Essa é a nossa segunda aula sobre números inteiros, tá? Vamos aprender a ordenar esses números. E para isso, a gente vai ter que lembrar dos sinais de comparação. A gente utiliza o igual, o maior que e o menor que. Mas como nós queremos ordenar esses números do maior para o menor ou do menor para o maior e vice-versa, vamos utilizar somente esses dois símbolos aqui, tá bom? O maior que e o menor que. Já que o sinal de igual, né, você sabe comparar quantidades iguais. Se eu tenho 5, é igual a 5. A gente não vai trazer para a discussão, por enquanto, o sinal de igualdade. Vamos focar aqui no maior que e no menor que. Para nós aprimorarmos os nossos estudos, vamos primeiramente olhar para a reta numérica dos números inteiros, tá? Essa reta numérica nós trabalhamos na aula passada, mas eu vou trazer mais detalhes para vocês aqui nesta aula. Então, nós temos na origem o zero, para a direita os números positivos, né? Os inteiros positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente, são os números naturais que você aprendeu nas séries iniciais. Para a esquerda, nós temos o quê? Os negativos, tá? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, essa reta possui infinitos números. Tranquilo? E aí é o seguinte, essa reta também ela é crescente da esquerda para a direita. Então, qualquer número que está à direita em relação ao outro, ele vai ser maior. Então, quando eu quero comparar dois números inteiros, o maior deles será sempre aquele que, quando nós olharmos para a reta numérica, aquele que está à direita em relação ao outro será o maior número. Então, pessoal, vamos comparar aqui os números menos 4 e o número 3, tá? Vamos trazer aqui, então, para o centro o menos 4 e o 3. Por quê? Porque nós vamos aqui colocar um sinal para compará-los. O sinal que nós vamos utilizar é um desses sinais. Aqui a gente não vai falar da igualdade por enquanto, nós vamos trazer a igualdade para a discussão. Vamos usar o maior que ou o menor que. Como nós podemos fazer isso? O que nós temos? Que o 3 é maior que o menos 4. Olhando para a reta numérica, o 3 está à direita em relação ao menos 4, logo o 3 ele é maior que o menos 4. Tá? Então, você usando essa regra, essa dica aí, você não vai errar uma comparação entre dois números inteiros. E aí você tem o seguinte, qual é o sinal que nós vamos utilizar? O maior que ou o menor que? Como a gente está lendo da esquerda para a direita, tá? Então a gente tem que dizer o quê? Que o menos 4 é menor que o 3. Tá bom? Aí você tem que observar que o sinal que nós usamos para comparar ele tem uma abertura maior. A dica é o seguinte, pessoal. Essa abertura maior vai ficar sempre apontada para o maior número que nós estamos comparando. Nesse caso aqui é o número 3. E aí nós vamos utilizar então essa abertura maior apontada para o 3. Vamos colocar ali no centro. Como nós vamos poder ler a sentença? Assim, menos 4 é menor que 3. Bacana? Ó, já trago aqui para você uma observação. Quando nós estamos comparando qualquer número negativo com qualquer positivo, o número positivo sempre será o maior número. Por quê? Porque todos os números positivos estão à direita de todos os números negativos na reta numérica. E a nossa dica é a seguinte. Quando nós estamos comparando dois números, o maior entre eles será aquele que está à direita na reta numérica em relação ao outro. Então, todos os números positivos estão à direita de todos os negativos. Logo, qualquer número positivo vai ser maior do que qualquer número negativo. Tranquilo? Olha aí, vamos pegar aí o número menos 100. Vamos compará-lo com o número 1, tá? O número 1 está logo aqui próximo do zero. Já o menos 100 está bem lá para a esquerda, ok? E aí, o símbolo que nós vamos colocar ali de comparação, ele vai ficar apontado para o 1.
O que vai ficar apontado para o 1? A abertura maior do nosso símbolo. Por quê? Quando a gente está escrevendo essa simbologia, vou repetir, a abertura maior do nosso símbolo fica apontada para o maior número, que nesse caso é o número 1. Nós vamos ler a sentença da esquerda para a direita, menos 100 é menor que 1. Se nós formos ler da direita para a esquerda, já vamos dizer o quê? Que o 1 é maior que o menos 100. Tranquilo? Vamos a mais um exemplo. Observe aí, 65 e o menos 340. 65 é positivo, menos 340 é negativo. Bom, pela regra, o que a gente tem que observar? Aquele que está à direita em relação ao outro na reta numérica é o maior entre eles. Quem é ele? É o 65. Então, o nosso símbolo vai ser colocado da seguinte forma. A abertura maior do nosso símbolo ficará apontada para o maior número, que é o 65. Observe que nós vamos ler da esquerda para a direita. 65 é maior que menos 340. Ok? Muito bem. Agora vamos a uma parte mais tranquila. Comparando aqui o número 2 e o número 5, observe, os dois números são positivos. Quando são positivos é bem tranquilo. O que você tem que observar? Você já vem estudando os positivos, você estuda ele como unidades, né? Ter 5 unidades é maior do que ter 2 unidades. A quantia de R$5 é maior que a quantia de R$2. Então, muito tranquilo comparar os positivos. E aí, o nosso símbolo, a abertura maior dele, ficará apontada para o maior número, que aqui é o 5. Como é que nós vamos ler a sentença? 2 é menor que 5. Ok? Muito bem. Vamos comparar agora aqui os números negativos. Vamos tomar como exemplo o menos 6 e o menos 2, que estão bem visíveis aqui na reta para a gente. Utilizando a nossa dica, o que você tem? Que o número que está à direita na reta numérica em relação ao outro é o maior entre eles. Então, entre o menos 6 e o menos 2, o maior entre eles é quem? O menos 2. E assim o nosso símbolo vai ficar a abertura maior dele apontada para o menos 2. E a leitura será que o menos 6 é menor que o menos 2. Se você for ler ao contrário, você pode dizer que o menos 2 é maior que o menos 6. Perfeito? Então, olha só. Mais uma observação eu vou trazer aqui para você. Anote aí. O número menos 1, ele é o maior número inteiro negativo. Observe que entre o menos 1 e o 0 não tem outro número inteiro. Em relação aos outros números negativos, ele é o que está à direita em relação a todos os outros. Não temos um número negativo à direita do menos 1, ok? Então, ele é o nosso maior número inteiro negativo. Se nós compararmos o menos 1 com qualquer outro número, vamos pegar aqui o menos 1 e o menos 5, observe, o menos 1 é o maior entre eles e a gente pode dizer o quê? Que o menos 1 é maior que menos 5. Ok, pessoal? Agora eu vou trazer algumas sequências numéricas para que a gente possa ordená-las, tá? Então, vamos ordenar as sequências, mas nós vamos ordenar a primeira sequência do menor para o maior, ou seja, do menor para o maior é na ordem crescente. Então, vamos ordenar aí juntos, o menos 3, 5, menos 7, 0, menos 4, 2, 8, menos 9. Nós temos aí essa sequência numérica, e aí se a gente vai ordenar do menor para o maior, então nós vamos começar pelo menor número. Então, vamos começar olhando para o número negativo, tá? Os números negativos que a gente tem aí, menos 9, menos 4, menos 7 e menos 3. O menor entre eles, olhando na reta, imagina a reta numérica aí, o menos 9. Ele é o que vai dar início à nossa sequência. Agora, depois do menos 9, qual seria o próximo elemento? Seria o menos 7. O próximo seria o menos 4. O próximo, o menos 3. E aí a gente tem o 0. O 0 é a nossa origem, né? É o número que está ali na fronteira entre os números positivos e os negativos. A gente vai colocá-lo. E agora, depois do 0, só temos números positivos. Olha para os números positivos agora e vê qual é o menor entre eles. O menor é o número 2. Em seguida, nós vamos ter o número 5. E, para finalizar, o número 8. Então, a nossa sequência fica menos 9, menos 7, menos 4, menos 3, 0, 2, 5 e 8. Perfeito? Vamos agora ordenar
essa outra sequência do maior para o menor. Do maior para o menor é na ordem decrescente, tá bom? A sequência é a seguinte: menos 10, 50, menos 30, 0, menos 100, 500, 29, menos 8 e 42. Se é do maior para o menor, então nós vamos olhar primeiramente para os positivos, já que os positivos são os maiores. O maior positivo que nós temos aqui é o 500, então ficará 500. Depois do 500, vamos ter o 50. Em seguida, nós vamos ter o 42 positivo. Logo depois, o número 29, certo? E aqui, o 0. Depois do 0, tudo é negativo. Agora, qual é o maior número negativo desses que estão na sequência aí? É o menos 8. Logo depois, o menos 10. Vem o menos 30. E para finalizar, o 100 negativo, ou seja, o menos 100. Perfeito? Nossa sequência ordenada na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor, ficará 500, 50, 42, 29, 0, menos 8, menos 10, menos 30 e menos 100. Então, vamos praticar. Sempre no final das aulas eu vou trazer para vocês aqui algumas questões para você praticar e você pode pausar o vídeo e tentar resolver as questões antes de eu trazer as respostas aqui para vocês. Vamos ordenar do maior para o menor, ou seja, na ordem decrescente, tá bom? Então, você vai ordenar esta sequência: menos 1, 34, menos 15, 50, menos 110, 47, 290, menos 80 e 152. A segunda questão, você vai colocar o símbolo de maior que, menor que ou até mesmo igual. Mas vamos comparar quais números? Observe: 2 e menos 2, menos 11 e 23, menos 10 e menos 13, 0 e menos 30, 52 e 30, menos 500 e o número 1. Pausa o vídeo aí, eu vou trazer respostas em 1, 2, 3, valendo. A nossa sequência vai ficar ordenada da seguinte forma: se é do maior para o menor, vamos primeiramente pegar os números positivos. O maior positivo que nós temos aqui é o 290. Em seguida, 152, depois 50, depois o 47 e depois o 34. Confere aí? Não temos o 0 e aí a gente vai começar a colocar os negativos. O negativo que vai começar aí a sequência vai ser quem? O menos 1, depois o menos 15, depois o menos 80 e para finalizar o menos 110. Muito bem, vamos para a segunda questão. O 2 e o menos 2, comparando, o maior entre eles é o 2 positivo, tá? Menos 11 e 23. 23 é o maior número, então vamos colocar o nosso símbolo. Lembre lá do nosso símbolo. A abertura dele fica apontada sempre para o maior número que nós estamos comparando. E agora, comparando o menos 10 e o menos 13, olhe para a reta numérica. Qual é o número que está à direita na reta em relação ao outro? É o menos 10. O menos 10 está à direita em relação ao menos 13. Então, podemos dizer que o menos 10 é maior que o menos 13. Tudo bem? O 0. O 0 é maior que qualquer número negativo. Então, o 0 é maior que menos 30. 52 e 30, tranquilo. 52 é maior que 30. E 500 negativo é menor que 1. Essa foi a nossa atividade. Se você acertou tudo, legal, beleza. Espere aí que nós vamos trazer nas próximas aulas mais conteúdo sobre os números inteiros. Encontro você na próxima aula, então. Obrigado. Tchau, tchau.